Olá! Hoje vamos analisar um documento super importante para a segurança aqui em São Paulo. É a Instrução Técnica 06/2025 do Corpo de Bombeiros, que fala sobre o acesso das viaturas, dos caminhões, né? Parece óbvio, o caminhão precisa chegar no incêndio, mas tem muitos detalhes técnicos importantes aí. Nossa fonte principal é essa IT mesmo, e a ideia é destrinchar esses requisitos, ver o que é obrigatório, o que é recomendado. Para todo mundo entender. Vamos nessa? Para a gente começar, por que é tão crucial assim ter um acesso adequado? Além do óbvio, né? O que a IT 06 traz de tão específico? Pois é, parece óbvio, mas a norma detalha bastante. Ela define, assim, características mínimas para as vias de acesso, tipo a largura. Tem que ter no mínimo 6 metros. 6 metros. É bastante espaço. É sim. E não é só largura, tem a questão do peso. A via tem que aguentar 25 toneladas. 25 toneladas? Nossa! Imagina um caminhão autobomba-tanque, cheio d'água. Ele é pesado mesmo. Então a via precisa suportar isso. E ainda tem a altura livre, né? São 4,5 metros. Sem fio passando baixo, sem galho de árvore. Nada disso. 4,5 de altura? Exato. E o interessante, assim, é que esses números não são aleatórios, sabe? Eles são pensados para garantir que os veículos maiores dos bombeiros, os mais pesados, consigam não só passar, mas manobrar lá dentro. Entendi. Garantir a operação mesmo em locais apertados, né? E se tiver portão na entrada dessa via? Ah, bem lembrado. Se tiver portão, ele também tem regra. Mínimo de 4 metros de largura. 4 metros? Um pouco menos que a via. Sim, mas ainda assim largo. E a altura é a mesma. 4,5 metros livres. Igual a via. E tem mais uma coisa. Para vias mais longas, dentro do terreno, sabe? Com mais de 45 metros, sim, a norma recomenda ter áreas de retorno. Pode ser em formato de Y ou um T, ou tipo uma rotatória pequena, um balão. Ah, para facilitar a manobra de saída, né? O caminhão não precisar sair de ré o tempo todo. Isso, exatamente. Para agilizar a saída ou o reposicionamento. Tá, entendi os requisitos. Largura, peso, altura, portão, retornos. Mas a pergunta-chave é, onde tudo isso, a via de 6 metros, as 25 toneladas, os 4,5 de altura, mais os retornos, onde tudo isso é obrigatório? Não só uma sugestão. Ótima pergunta. A EDIT é bem clara quanto a isso. A obrigatoriedade total dessas características se aplica a alguns locais específicos. Vamos ver quais são. Primeiro, centros esportivos e de exibição. Pensa num estádio, num grande pavilhão de feiras, sabe? Ou locais de eventos temporários também. Locais com muita gente normalmente, exato. Segundo, estabelecimentos onde tem restrição de liberdade, tipo presídios, centros de detenção. Acesso rápido aí é crítico. Terceiro, locais que usam sistemas de proteção por espuma ou por resfriamento. Geralmente isso está ligado a líquidos inflamáveis, então o risco é maior. Faz sentido. E, por último, tem uma situação mais técnica. Quando o registro de recalque... Aquele ponto onde os bombeiros conectam a mangueira para mandar água para o sistema do prédio. Esse mesmo. Se ele ficar muito longe da entrada, a mais de 20 metros da via pública ou da entrada principal da edificação, aí a via interna precisa seguir todas essas regras rigorosas. Entendi. Nesses casos todos, a complexidade ou o risco justifica a exigência máxima, né? Para garantir que não haja nenhuma barreira para o caminhão. Exatamente. A ideia é minimizar qualquer chance de atraso ou dificuldade na chegada e operação das viaturas nesses cenários mais críticos. Ok. Mas e o resto? Vamos pensar num condomínio residencial grande com ruas internas, ou um prédio comercial que tem uma via de acesso própria, mas não é presídio, nem estádio, nem tem risco com inflamáveis. Como fica para eles? Aí a coisa muda um pouco. Para todas as edificações ou áreas de risco que tenham o que a norma chama de arruamento interno, ou seja, vias dentro dos limites da propriedade, certo, a regra do portão continua valendo. Se existir um portão controlando esse acesso interno, ele precisa ter os 4 metros de largura e 4,5 metros de altura livre. Isso é obrigatório para todo mundo que tem portão nesse acesso. Ah, então a dimensão do portão é universal, se ele existir. Isso. Mas as outras características da via, os 6 metros de largura,
a capacidade de 25 toneladas, os 4,5 metros de altura livre e as áreas de retorno em vias longas para esses locais que não estão naquela lista específica do item 4.2.1. Sim. Elas são apenas recomendadas. Apenas recomendadas. Sério? Quer dizer, é bom ter, mas não é uma exigência para obter o AVCB, por exemplo. Exato. A norma recomenda fortemente que se siga esse padrão porque ele representa a condição ideal de acesso, mas não é uma exigência eliminatória para esses outros casos. Interessante essa abordagem. Parece um equilíbrio, né, entre o ideal e o que é aplicável em toda situação. Parece ser essa lógica, sim. Uma abordagem escalonada. Máxima exigência onde o risco ou a complexidade operacional é indiscutivelmente alta. E nos demais casos, um incentivo às duas práticas, recomendando o melhor padrão, mas talvez reconhecendo que impor isso rigidamente em toda e qualquer edificação com via interna poderia ser complicado ou até inviável em alguns contextos. Entendi. Então, fazendo um resumo rápido, temos um conjunto de requisitos bem definidos e estritamente obrigatórios para o acesso de viaturas em São Paulo, mas só para certos tipos de locais de maior risco ou complexidade. Largura da via, altura, capacidade de carga, manobrabilidade com retornos. Correto. Para todos os outros lugares que tenham vias internas, a única exigência obrigatória é a dimensão do portão, caso ele exista. O resto das especificações da via, embora importantes, ficam no campo da recomendação. Perfeito. É um balanço entre garantir a segurança essencial e a aplicabilidade prática da norma. É um jeito de adaptar a regra para diferentes realidades, né? Sem dúvida. Isso até levanta uma reflexão final, não acha? Estamos falando das normas de São Paulo, que são bem detalhadas, baseadas em referências técnicas, inclusive internacionais. Sim. Mas como será que isso se compara com outras cidades do Brasil? Ou outros estados? Ou mesmo outros países? Será que fatores como, sei lá, a densidade urbana, o tipo de construção que predomina em cada lugar, ou até o tamanho e tipo dos caminhões que os bombeiros usam em cada região, será que tudo isso influencia essas especificações? É uma ótima pergunta. Como a segurança contra incêndio é adaptada ou deveria ser para cada contexto local específico? Fica aí a reflexão. Exato. Uma coisa para a gente pensar sobre como a segurança evolui e se ajusta às diferentes realidades.